Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui na Associação Espírita Discípulo de Allan Kardec, na manhã de domingo, para mais uma palestra, no nosso horário habitual, hoje com a presença do Carlão, nosso amigo, trabalhador da casa de tantos anos, que vai nos apresentar o tema Lei de Reprodução, dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós estamos na sequência desse trabalho, das leis morais, mas antes da gente passar a palavra para ele, como de costume, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Pessoal 66, inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo, na carta 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Isso é uma fala de Paulo a Timóteo, preocupado com o período do inverno, com as andanças de Timóteo. Então ele diz assim: claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende a desordem ou a desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é a distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta nas escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz real do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Essa é uma página de Emmanuel, que nos concita a buscarmos o Cristo, a buscarmos a mensagem de Jesus, as leis divinas, antes de que nós adentremos pelo frio do sofrimento aqui na Terra. Todos nós teremos, cada um de acordo com as suas necessidades, com os seus merecimentos, com as suas provações, com as suas expiações. Mas a gente vê que na realidade é isso que acontece. Eu tenho visto isso muito na pandemia agora. Como as pessoas estão se voltando para Deus? Antes não. Antes da calamidade, antes da pandemia, muitos estavam ruins. Agora, como se procura? Infelizmente, nessa época, muitas das religiões não estão atendendo as pessoas que estão com as suas portas fechadas. Ou seja, tem muita gente aí que continua na friagem, diz a mensagem, porque não está tendo sequer a sustentação espiritual nesse momento tão crucial. Mas a gente volta a repetir, mas deixa bem claro: o inverno ele é imprescindível, ou seja, os nossos sofrimentos são necessários ao nosso amadurecimento. Mas procuremos o Cristo antes que isso aconteça. Por quê? Porque passaremos eles da melhor maneira possível, mais forte, mais conscientes, mais tranquilo. Mas infelizmente a grande parte da humanidade só procura Jesus quando a coisa está realmente ruim. Então, que nós temos essa consciência, e que procuremos cada dia mais nos habilitarmos diante das coisas divinas, através da mensagem de Jesus e da doutrina espírita. Então vamos fazer a nossa prece para passar para o Carlão sem mais delongas. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, aqueles que estão presentes no salão, aqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais, hoje pelo Facebook, a partir de amanhã no YouTube. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos nessa manhã de domingo, abençoe o Carlão através do seu mentor espiritual, para que ele nos traga a mensagem da manhã de hoje, que sobretudo nós possamos aclimatá-la
nos nossos corações e procurar vivenciar no nosso dia a dia. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, nós damos por aberta a palestra dessa manhã de domingo. Que Jesus abençoe a todos. E a você, meu santo. Aliás, uma correção aqui, meu santo é uma brincadeira, né, que nós temos de longos anos, uma pessoa pode achar até estranho, né? Eu já perdi até o costume de chamar de outra coisa. Então eu me chamo de meu santo, eu chamo de meu santo. Isso é uma maneira afetiva e carinhosa da gente expressar. Obrigado, Roy. Roy é o apelido dele também, viu? Apelido carinhoso. Bom dia para todos, muita paz. Eu vou pedir permissão para permanecer sentado, porque cada joelho tem 72 anos, né? Então já está começando, 144 anos já está começando a pesar. Então hoje eu vou ficar aqui sentadinho e nós vamos trabalhar a questão da lei da reprodução. Como a gente aprende com a doutrina espírita, a gente sempre está pedindo que os bons amigos espirituais, que os nossos mentores, que os nossos anjos da guarda possam abrir as nossas mentes, abrir a nossa percepção para não só observarmos as coisas materiais, mas principalmente o lado espiritual. E na manhã de hoje nos cabe falar um pouquinho sobre a lei da reprodução. Eu peguei um trechinho da Revista Espírita. Lembrar aqui, meus irmãos, que a Revista Espírita é um capital de conhecimento fabuloso que a gente encontra ali, mas que pouquíssimas pessoas se atêm, né, na leitura da Revista Espírita. Então nós pegamos na Revista Espírita, na terceira conversa, essa está na revista de junho de 1862, um trechinho escrito por Kardec dizendo assim: não nos prendemos à natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os criou por sua vontade e se, na sua visão maravilhosa, quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de estabelecer a reprodução das espécies para o macho e a fêmea. Mas pressentis, sem que haja necessidade de nenhuma explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Está na pergunta 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos essa questão, né? Se os espíritos têm sexo, e os espíritos informam para nós que não como nós sentimos, não como nós percebemos. Porque, na realidade, o sexo ele faz parte da nossa corporificação, né? Do organismo que nós adquirimos aqui para as nossas provações, as nossas expiações. Então a gente começa lembrando, meus irmãos, o objetivo do nosso estudo hoje. Vamos procurar compreender essa lei natural, né? A lei de Deus. Vamos falar um pouquinho da filosofia, como a filosofia entende a importância do corpo físico e como a ciência também tem ajudado a humanidade no processo da reprodução. São alguns pontos que nós elencamos para a nossa apresentação dessa manhã. Vamos lá, vamos começar então com entendendo essa lei natural, essa lei de Deus. Entendendo, meus irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, Ele criou uma única lei e que os amigos espirituais nos informam que essa lei é válida para todo o universo. Ou seja, o povo que vive no planeta Terra é regido pelo mesmo sistema que os povos que estão em outros sistemas, em outros planetas, em outras galáxias. Então Deus, na sua sabedoria, Ele coloca como lei natural, porque é ela que vai trazer a felicidade para todos nós, se nós nos pautarmos nela, né? Ela indica o que deve fazer e só é infeliz
quando nós nos afastamos dela. Essa é uma grande realidade. Nós nos tornamos pessoas infelizes quando fugimos das orientações dos nossos benfeitores espirituais que querem o nosso progresso, querem o nosso bem, querem a nossa elevação espiritual. Na pergunta 621, Kardec questiona, onde é que está escrita a lei de Deus? Porque ao longo do processo de humanização, nós vamos vendo que os homens foram escrevendo, foram escrevendo leis, mas são leis humanas, são leis passíveis de serem mudadas à medida que a humanidade vai tendo um progresso. Muitas das leis que foram criadas elas vão sendo modificadas. Mas, quando Kardec quis saber isso, ele estava querendo se aprofundar um pouco mais. Onde é que está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos informaram que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, na consciência do homem, né? E os Espíritos colocam, como a assinatura do artista na sua obra. Ou seja, todos nós, ao sermos criados lá atrás, como aquele princípio espiritual, nós já trazemos incluso na nossa mente espiritual, todo o arcabouço das leis divinas. É claro que, à medida que nós vamos saindo daquela condição de simples ignorantes e vamos alcançando os degraus superiores, nós vamos crescendo espiritualmente, e conforme está na pergunta 169, quando os Espíritos nos dizem que o progresso é quase infinito, porque o progresso total só pertence a Deus, o conhecimento total só pertence a Deus. Nós vamos nos aproximar bastante na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, mas jamais conseguiremos ter todo o conhecimento, seria uma grande pretensão da nossa parte querer saber tanto quanto Deus. Mas então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, não tem como modificar isso. E muitas vezes a nossa própria concepção de vida já nos diz quando nós estamos fazendo alguma coisa certa e quando estamos errando. Quando estamos certos, parece que a coisa vai fluindo. E muitas vezes, quando nós estamos errando, as coisas vão se prendendo, a articulação parece mais complicada, mais difícil. Mas voltemos então à questão da reprodução, e a gente pega lá uma frase de Platão, que viveu entre 428 e 348 a.C. E Platão, todos nós sabemos, é um desses espíritos de escola, um desses espíritos que Jesus também chamou para trabalhar na evolução do planeta Terra. E Platão diz que o corpo é a prisão ou túmulo da alma. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, como nós vivemos mais espiritualmente do que corporificado. Nós temos uma vida muito mais longa, muito mais promissora, muito mais profunda, muito mais rica quando nós estamos no mundo espiritual. Lá é a nossa pátria verdadeira. Quando a gente fala lá, parece tão distante, mas é aqui, do lado. É apenas uma nova dimensão, uma dimensão diferente da que nós estamos observando. A dimensão em que o espírito ele tem muito mais liberdade para tudo que ele precisa, daquilo que ele pode fazer. Então Platão, quando diz que o corpo é a prisão ou o túmulo da alma, ele quer dizer que quando o espírito ele encarna ou reencarna, ele está ali preso. E nós ficamos muitas vezes presos mesmo, Mas tem outros pensadores aqui. Aí pegamos Aristóteles, de 384 a 322. Ele fala que o corpo é um instrumento natural da alma. Notem bem, meus irmãos, há quantos séculos esses pensadores já traziam para nós
essa orientação, essas observações tão importantes com relação ao nosso corpo, como prisão ou túmulo da alma, ou como instrumento natural da alma. É a nossa ferramenta. Nós devemos dar graças a Deus por termos tido a oportunidade de reencarnar, mesmo porque grande parte de nós não sabemos quando é que vai ser a nossa próxima encarnação, né? O processo de reencarnatório está afunilando cada vez mais, né? Cada vez menos pessoas estão tendo desejo de procriarem, então temos essas dificuldades aí pela frente. Os filósofos medievais, ou seja, dos séculos 3 e 4, já da nossa era, eles falavam, e como está escrito, que o corpo é a instrumentalidade da alma. Então vejamos, eles pegam lá de Aristóteles, que fala que é o instrumento da alma. Então o corpo realmente é o nosso instrumento para o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, né? René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, ele já fala uma coisa querendo modificar um pouquinho. Ele já fala que o corpo é uma máquina orgânica. E realmente é uma máquina, né? Quando a gente observa o funcionamento do coração, a gente fica abismado até, né? Quando alguns de nós, que já passamos por alguns procedimentos em que tem que mexer com essa maquininha, que é uma pequenininha, as pessoas muitas vezes não têm a ideia do tamanho que é o seu coração. Basta você fechar a mão, é mais ou menos esse tamanho que é o tamanho do nosso coração. Quer dizer, quanto maior o indivíduo, maior também vai ser o seu coração, né? Então, o nosso companheiro Adriano deve ter um coração maior, porque quase 2 metros de altura, né? Então, não é verdade? Então, esse é um instrumento, é a máquina maravilhosa. Mas nós temos outras máquinas dentro dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano, né? Que é o nosso cérebro. São todos os órgãos que funcionam. Então, é a máquina orgânica. E tem mais um, Nietzsche, ele fala: quem estiver desperto e consciente diz, sou todo o corpo e nada fora dele. Nós pegamos essa frase porque ela diz muito com relação ao mundo que nós estamos vivendo. Uma grande parte da nossa sociedade, do mundo, tem uma concepção de que nós temos uma vida posterior a essa. Nós vivemos no nosso corpo e depois nós temos uma vida espiritual. Mas Nietzsche, que tinha um pensamento um pouquinho diferente do nosso, não tinha um pensamento religioso, ele vai dizer que nós não somos nada fora do corpo, quando na realidade nós somos, e somos muito. Avançando aqui um pouquinho, meus irmãos, segundo a filosofia espírita, nós sabemos que a doutrina espírita ela tem as suas dimensões, científica, filosófica e moral. Na filosofia espírita, nós pegamos a pergunta 686, que fala: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Lei da natureza, ou seja, lei de Deus. E os espíritos formaram, sem dúvida. E sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Vamos observar, meus irmãos, o que está acontecendo em alguns países da Europa. Quando nós estamos vendo que ocorre um declínio do número de nascimentos e um aumento, né, das pessoas que vão se tornando cada vez mais longevas, mas vão desencarnar. E alguns desses países, meus irmãos, estão tendo uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade da mão de obra. Então, tem alguns países europeus que estão importando gente. Então, abrindo as suas fronteiras para que pessoas de outros países venham para os seus países, para esses países, para fazer determinado serviço que não é normal, não é comum mais as outras pessoas fazerem.
porque elas já desenvolveram outras modalidades de trabalho. Então, aqueles trabalhos mais simples, aqueles trabalhos mais braçais, que ainda têm necessidade, embora as máquinas estejam trabalhando, poupando o nosso organismo físico, mesmo assim, eles têm essa necessidade. E aí, a chegada de muitos companheiros de muitos países, né, muitos irmãos nossos de outros países, inclusive o Brasil, vocês sabem, é um grande exportador de gente, né? Onde a gente fica sabendo de um país, sempre tem um brasileiro. Tem um acontecimento, um sinistro, um desastre natural, qualquer coisa, você vai ver lá, sempre tem um brasileiro, né? Porque o brasileiro se espalha com mais facilidade. E como nós temos uma missão, nós, nascidos no Brasil, nós temos uma missão que é de evangelizar o mundo. Então, muitos de nós estamos indo, levando a nossa perspicácia de vida, a nossa maneira de entender as situações, o nosso carinho, a nossa fraternidade, o nosso amor pelos animais, pelas plantas, pela natureza. Então, essas pessoas que estão saindo do país, elas estão levando essa filosofia de vida. Vejamos mais um outro apontamento de Kardec, na pergunta 687. Quando ele pergunta o seguinte: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? A preocupação dele se a população da Terra cresceria tanto que ia trazer problemas, né? Vamos ver que tem até um cientista que nos apresenta algumas observações bem interessantes. Então, Kardec recebe como resposta a essa questão: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma, inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, sempre ocorreu na humanidade fenômenos, catástrofes, epidemias que fizeram enxugar um pouco a população mundial, né? Então, basta a gente lembrar, por exemplo, que foi na época dos nossos avós, né, que foi a famosa gripe espanhola, que ceifou mais de 50 milhões de vidas. Mais lá atrás, nós vamos ver a peste negra, peste bubônica, né, que, segundo consta, ceifou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Então, essas epidemias, elas vieram para diminuir. Aí, muitas pessoas até pensaram que a Covid fosse uma dessas epidemias para diminuir a quantidade. Mas nós estamos vendo que não. A quantidade de pessoas que estão desencarnando é muito pequena em relação às outras epidemias mais graves que nós já vivenciamos, né? Quando nós falamos nós, é porque estamos aqui nos referindo nós como seres humanos. Pegamos do livro Companheiro, não sei se alguém conhece, o livro Companheiro é um livrinho de bolso, um livrinho pequenininho, mas tem mensagens, cada uma mais maravilhosa que a outra. Então nós pegamos do livro Companheiro uma mensagem que fala de como estavam, né? Quando a gente fala assim, das reencarnações, as reencarnações difíceis, complicadas, complexas, dolorosas e tal, mas como é que estavam antes para ter uma vida como essa? E aí Emmanuel traz para nós algumas observações interessantes. Nós só pegamos alguns pontinhos aqui, só para nós nos atermos à questão da reprodução. Diz assim: nunca é demais reafirmar que trazemos individualmente a soma de todas as realizações que já efetuamos nas múltiplas existências com que fomos favorecidos. No transcurso do tempo, criadores do próprio destino, temos em nós o que fazemos de nós. Essa é uma realidade que grande parte de nós ainda não nos atentamos, que nós somos herdeiros de nós mesmos.
que nós somos os construtores do nosso destino, das desgraças ou da felicidade. Somos nós que produzimos, somos nós que vamos levar adiante as nossas dores, se nós provocarmos dores, mas também vamos levar adiante e vamos transmitir felicidade se nós já somos capazes de sentir em nós felicidade. Emmanuel continua: esses irmãos que ressurgem mostrando empeços e dificuldades na vida orgânica não são candidatos à eutanásia, nem rebentos da árvore humana que devam ser erradicados da estrutura doméstica. São amigos que te pedem amparo e tratamento adequado na farmácia do tempo e que contraem contigo abençoadas dívidas de amor que futuramente saberão resgatar. Nesse ponto aqui, meus irmãos, vamos observar que Kardec nos chama a atenção para aquelas criaturas que nascem com grandes problemas. E talvez até pelo fato de nós estarmos mais atentos àquilo que passa pelo mundo todo, nós estamos vendo aí uma grande quantidade de problemas com os quais muitos de nós, dos nossos familiares, de nossos amigos, ou de pessoas que nós desconhecemos, mas que estão nascendo com graves problemas. Né? Então, essa dificuldade da vida orgânica é uma necessidade que o espírito tem. Aprendemos lá no Livro dos Espíritos que somos nós que escolhemos as nossas provações, de acordo com aquilo que nós já sabemos, daquilo que nós já podemos, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Portanto, de acordo com as nossas necessidades, nós escolhemos provações que nós vamos passar aqui na Terra. Nós escolhemos privações e expiações que nós vamos vivenciar aqui no nosso planeta. Então, na medida que nós vamos restabelecendo a paz com Deus, a paz com o nosso próximo, a paz conosco mesmo, nós vamos tendo a oportunidade de termos vidas melhores, de termos reencarnações mais suaves, menos problemáticas, menos complexas, menos difíceis. Então é assim que nós vamos trabalhando, de acordo com as nossas necessidades, para vivenciarmos essas experiências. Né? Desculpe. Ainda da lei da reprodução, é lei natural imprescindível, pois destina-se à perpetuação das espécies. Sem ela, o mundo corporal não se sustentaria. Vem do instinto de conservação, sabedoria divina. E quais são os objetivos que nós temos com relação, sob o ponto de vista biológico e espiritual? Quais são os objetivos que Deus nos apresenta para nós? Né? Primeiro, a procriação dos novos indivíduos. Então, a reprodução tem essa finalidade: fazer a procriação, gerar novos indivíduos para que a nossa hereditariedade seja passada, mas que também nós tenhamos a oportunidade de dar oportunidade para as pessoas vivenciarem novas experiências. Né? Outro ponto, meus irmãos, é a viabilização da reencarnação para o progresso constante. Vamos fazer um parênteses aqui, convidar o meu companheiro Rogério. Vem para cá, Rogério, faz favor. Eu convidei o Rogério para dividir conosco essa bancada hoje, só que essa semana foi tão complicada, tão difícil, que nós não tivemos ocasião de nos encontrarmos para a gente combinar. E o Rogério saiu lá do hospital, lá em Barra do Piraí, hoje com a dificuldade de ônibus, né? Faz favor, chega para cá. Vamos lá, vamos ver. Não deu tempo da gente combinar nada, viu, gente? Então, nós vamos conversando aqui alguns apontamentos, e aí, se você quiser, fica à vontade, tá? Vamos só chegar mais aqui à frente um pouquinho, depois a gente... Vamos lá, meu irmão. A verdadeira vida é
Todos nós já sabemos disso, né? Porque a vida do corpo é passageira. Quanto dura um corpo? Pode durar minutos? Pode durar horas? Pode durar semanas? Meses? Pode durar até mais de um século agora, né? Eu estava vendo outro dia que em Volta Redonda nós temos 3 pessoas com mais de 110 anos. Olha que maravilha, não é? 110 anos é tempo, é muito tempo, gente. Eu fico imaginando, sabe, o que a gente poderia ter feito com a nossa idade. Agora imagina uma pessoa que chega a mais de 100, né? É um espetáculo isso, né? É uma maravilha, né? Então, o espírito já estava antes, já tinha suas vivências, as suas experiências, já tinha sua luta, já tinha seu trabalho e tal. Então, Deus nos oferece sempre as oportunidades dessa renovação. Então, nós precisamos de um corpo para nós desenvolvermos através do trabalho. E um detalhe interessante, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, se nós não poderíamos progredir no mundo espiritual. Aí os Espíritos dizem que não, que nós temos determinados aprendizados que nós só vamos ter quando estamos imersos no corpo físico. Só quando nós estamos encarnados ou reencarnados é que nós temos essa experiência. Então, portanto, não tem como sair dessa. Portanto, durante ainda muitos séculos e séculos, nós ainda iremos passar pelos processos reencarnatórios. Vejamos na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, né? Está lembrando. O que acontece depois da sua última encarnação? Aí os Espíritos respondem. Ele se transforma em espírito puro, né? Está num determinado degrau que não precisa mais reencarnar. Então, na escala espírita, ele ainda vai continuar progredindo, só que agora sem mais necessidade de um corpo físico, de um corpo que sofre, um corpo que sofre as intempéries, que sofre as doenças, que sofre os problemas, mas tudo de acordo com as nossas necessidades. Vejamos outro ponto aqui, para nós, que está na Gênesis, né, capítulo 3, item 21. O corpo se consome e perece nesse trabalho, mas o espírito se fortalece e segue sua jornada evolutiva. Então, meus irmãos, nós devemos fazer como o Chico. O Chico Xavier falava que o corpo era o meu burrinho, né? O meu burrinho, porque ele que carrega o peso, ele que sofre, ele que passa as dificuldades e tal. Então, nós devemos tratar muito bem esse burrinho, procurar as orientações, fazer uma boa alimentação, termos os contatos lá com a medicina, né? Os postos de saúde estão aí para orientar e para ajudar. A medicação que necessitamos, não é verdade? Então, não podemos negar a oportunidade que Deus nos oferece de crescer cada vez mais. Quiser falar alguma coisa? Por favor, viu? Tá? Nós fizemos uma lembrança aqui de Thomas Malthus, que ele foi um grande economista, viveu entre 1766 e 1834. E ele previu um futuro aterrador para a humanidade no final do século XIX, quando ele dizia o seguinte, que os alimentos cresciam na época na proporção aritmética. Ou seja, a maior quantidade de produção na época dele, nessa época de 1800 e pouco, quando ele escreveu, não era mecanizada, né? Então a alimentação crescia na proporção aritmética, enquanto que a humanidade crescia na proporção geométrica. Então haveria um tempo em que teria muito mais gente do que alimento para o mundo. Essa era a preocupação do Thomas Malthus. Só que tem um detalhe, de lá para cá, nós entramos na era industrial. Então, ocorreram muitas inovações tecnológicas e isso aumentou a produtividade agrícola e industrial no mundo inteiro. Então, mesmo a questão do desenvolvimento de novas sementes, a evolução genética que proporcionaram, né,
com a introdução da ciência no campo, fez com que sementes pudessem ser reproduzidas em determinados ambientes que antes não era possível. Então hoje nós temos o Brasil é um grande parque nessa parte, né? Produzindo alimento para o mundo inteiro. O Brasil é o celeiro do mundo. E também ocorreu um detalhe: o crescimento demográfico foi diminuindo. Eu sou de uma família que teve 12 filhos da casa e mais 6 que foram arrebanhados, que passaram um tempo lá conosco, que cresceram conosco, e depois cada um foi seguir a sua vida. Hoje, quando nós encontramos família com 3, 4 crianças, é muito, não é verdade? Eu vejo bem as minhas filhas, todas elas ficaram com 2 filhos, não mais do que isso. Então, esse crescimento demográfico foi sendo reduzido, né? E porque também a humanidade tinha chegado a um número estrondoso já, né? Pegamos também, meus irmãos, a pergunta 687 do Livro dos Espíritos, quando fala justamente essa questão, essa preocupação do Thomas Malthus. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? Perguntou Kardec. E os Espíritos sabem que não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma, inútil faz. O homem que apenas vê o canto, né? Canto da natureza, um canto do quadro, não pode apreciar tudo que vai no seu conjunto, né? Vamos ver se vai abrir aqui, só para a gente saber quantos habitantes nós temos no mundo agora, nesse momento. Vamos ver se vai abrir. Opa, maravilha, abriu. Então, nesse momento, meus irmãos, vocês estão vendo aí, está dando para ver aqui, no canto? 7.754.175.773, 779, 80, 82, 84, 86, tal. Está vendo? Interessante isso, né? Ocorre uma progressão aproximadamente de 150 nascimentos a cada minuto. Isso equivale a 9.000 por hora. E chegamos a 216.000 pessoas nascendo no mundo por dia. Ou seja, é a população de Volta Redonda que nasce no mundo todos os dias. Interessante isso, né? Ou seja, em um mês, nós temos cerca de 6.480.000 novos encarnados. Maravilha isso, né? Então Deus, com a sua infinita bondade, nos dá a chance, a oportunidade de verificarmos tudo isso, né? Eu tinha colocado aqui, se não abrisse, né? Quando eu estava criando esse slide. Mas vejamos então, meus irmãos, que alguns pontos do planeta está sobrecarregado. Então, por exemplo, na Índia, a Índia está com 1 bilhão e 400, quase 400 milhões de habitantes. A China, mais ou menos essa mesma proporção. Na China fizeram até uma lei proibindo o segundo filho, né? Agora já abrandaram. Em algumas regiões já está sendo possível ter o segundo filho, né? Maravilha isso. Porque sentiram necessidade. A população está envelhecendo e não estava havendo novos nascimentos. A Europa já há algum tempo sofre desse problema, inclusive importa mão de obra para poder continuar a sua ascensão econômica, porque depende de mão de obra
capaz de cumprir as tarefas produtivas. E como a população é já envelhecida, necessita importar gente. Aí você vê esse êxodo de pessoas de várias partes do mundo para a Europa. Uma questão importante que você falou do malte, e ligando com o Charles Darwin, que criou a lei de evolução, né? Na lei de evolução, na teoria da evolução, tem aquela questão da seleção natural. Mas a gente vê que na doutrina dos espíritos vem uma revelação para a gente que, apesar da seleção natural, da escolha de biotipos, Deus age de uma maneira diversa e dá oportunidade mesmo a pessoas com o que a gente chama de defeito congênito, dá a condição dessas pessoas viverem, sobreviverem, para cumprir a lei de evolução e ao mesmo tempo resgatar seus débitos anteriores de faltas passadas, né? As pessoas que inclusive recorreram numa atitude desesperada ao suicídio ou a atos violentos contra o semelhante, vem numa condição atual com o corpo debilitado. Então, mesmo com a seleção natural escolhendo os melhores biotipos, acontece de virem seres nessas condições para cumprir a lei de Deus de evolução. É um cumprimento da lei de causa e efeito mesmo, né? Cada um de nós somos responsáveis pela nossa atitude, pelos nossos atos, por tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, né? Seguindo aqui, meus irmãos, eu acho esse quadro, sabe, um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida, sabe? Todas essas carinhas, essas diversidades, né? Essas pessoas, cada uma delas. Eu só peguei uma parte dele, porque senão ia ficar muito pequenininho, não ia dar para a gente ver direito. Mas em cada canto do planeta nós vamos encontrar um tipo diferente. Então Deus também, na sua infinita bondade, sabedoria, nos dá a oportunidade. Por exemplo, nessa encarnação eu nasci pretinho, né? Mas quem sabe numa próxima encarnação eu possa vir loiro, de olhos azuis, né? 1,80 m, né? Dependendo das necessidades de cada um de nós. Quem sabe em encarnações passadas eu também não tenha tido um bom aproveitamento no corpo que Deus me ofereceu. Então, nessa vez, o meu corpo não veio completamente perfeito, cheio com alguns problemas e tal, precisando de alguns ajustes, né? Precisando de uma medicação para poder ter uma vida mais saudável, né? E a gente segue um pouquinho mais adiante, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão do casamento e da família, né? A finalidade principal do casamento é a reprodução biológica. Toda a filosofia sempre trabalhou nesse apontamento, né, da reprodução biológica, né? Também a transmissão de cultura e de valores, da socialização e da educação e da sustentação do equilíbrio na sociedade. Eu vou deixar vocês um pouquinho com o Rogério. Vou tirar alguma coisa que está me incomodando aqui na minha garganta, por favor. Eu quero abrir um parênteses aqui. O Carlão fez uma piada com relação a vir louro, alto e tal. Nós estamos terminando o mês de maio, que a gente comemorou no início do mês o dia dos negros, comemora sobre a abolição da escravatura e tudo mais, e dizer da importância do negro na história da evolução do homem e na história da evolução
da pátria do Evangelho. No livro que o Chico trouxe para a gente com o Emmanuel sobre a formação da nossa pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, fala quando Jesus se reuniu com os espíritos superiores e resolveu transportar lá do Oriente Médio para cá, a pátria do Evangelho, e ele chamou os negros a esse trabalho edificante do testemunho da abnegação pelo trabalho para ajudar na construção da nossa pátria. E isso também faz parte da nossa lei de evolução e da lei de reprodução, porque contribui para essa miscigenação e para a criação de novos biotipos, porque é sabido que o homem, desde a sua criação, ele foi criado, no princípio, nós éramos mais animalizados e desenvolvemos nossas capacidades pela força, pelo trabalho. Hoje se dá ao contrário. A gente tem um corpo mais debilitado, mas tem uma capacidade intelectual muito maior. E a gente hoje, com o uso da nossa inteligência, consegue realizar muito mais do que antes pela força. Então fica registrado aqui esse lado da evolução da humanidade e da contribuição do negro nessa construção da pátria do Evangelho. Tem uma outra questão também que a gente fala, que está no Livro dos Espíritos, que é com relação à qualidade de vida e a responsabilidade do homem na lei de reprodução, em como ele faz isso. Então a gente sabe que o homem, tudo que ele faz de bem é agradável a Deus. Então, quando ele interfere na natureza, na criação das sementes, como ele falou, para a produção de alimentos e tudo mais, sendo para o bem, não está contrário às leis de Deus. Assim como na área da nossa reprodução também. Isso vai se dar e a gente vai chegar lá. Isso, o que aconteceu aqui, só é possível aqui quando nós somos em família, né? Na questão 693, Kardec questiona que as leis e os costumes humanos que têm por efeito dificultar a reprodução são contrários à lei da natureza. É o que o Rogério estava comentando, né? Tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. E as pessoas acabam sendo responsáveis por isso, né? Muitas vezes o indivíduo aqui, por causa da complexidade da sociedade, acaba muitas vezes entrando nisso, apoiando, participando e algumas vezes até gerenciando projetos para algumas coisas que são contrárias à lei, à marcha da natureza. Serão responsabilizadas mais cedo ou mais tarde, né? Na 693A, pegamos essa observação. Deus deu ao homem um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo a necessidade, mas não deve travá-la sem necessidade. Então, a própria doutrina espírita nos oferece a oportunidade de entender que, por exemplo, uma família que já tem um determinado número de filhos e a mulher opta aborto não, pela esterilização, isso, a palavra nem está faltando, obrigado, né? Ou também o homem que resolve fazer isso. Então, isso aí está dentro das necessidades, porque ele entende assim.
Então, em tudo tem a questão do planejamento, tem a questão do nosso livre-arbítrio, temos a questão esses muitos métodos contraceptivos que existem, eles são largamente utilizados no mundo inteiro de acordo com o planejamento que a família faz. A família tem essa liberdade. É claro que aqueles espíritos que muitas vezes não vêm através do lar que estava programado para eles virem, eles virão através de outro, né? Eu tenho um filho adotivo, né? Provavelmente não estava programado. Meu filho não estava programado de nascer lá em casa. Mas através de outros caminhos acabou chegando lá. E hoje está com seus 43 anos de idade, né? Graças a Deus, né? Outro ponto, meus irmãos, que a gente precisa analisar aqui, e aqui eu vou deixar um pouquinho com o Rogério, já que faz parte da área de saúde dele, né? Como técnico de enfermagem, ele conhece um pouquinho acerca disso. E nós até, na nossa conversa que tivemos, falei para ele, fala um pouquinho sobre isso aí, que eu acho muito importante, né? Aqui, normalmente nas casas espíritas, a gente muitas vezes não toca nesses pontos, mas que são importantes a gente falar. Como a gente começou a falar sobre as leis de Deus e a responsabilidade da reprodução, assim como tem espíritos que vêm limitados fisicamente para cumprir determinadas situações do passado, há também as mulheres que querem a maternidade para se completar como ser humano e para evoluir e para vivenciar essa experiência do amor maternal, mas se vê de repente frustrada pela deficiência orgânica do organismo reprodutivo. E aí é muito interessante quando a mulher não se deixa abater por essa situação, mantém a sua fé firme e acesa e busca, através do recurso da tecnologia, aliado à fraternidade, e busca uma parceira que possa acolher o sêmen do seu esposo e o óvulo do seu organismo, e acolhe na sua barriga e permite que se desenvolva na sua barriga esses micro-organismos da amiga. É o que a gente chama de reprodução assistida, que hoje é possível através da tecnologia. Assim como é possível o chamado bebê de proveta, né, criado em laboratório, aperfeiçoando essa técnica, é possível colocar o óvulo e o sêmen do homem, já germinado, em forma de embrião, no útero de uma outra pessoa, onde vai se desenvolver, sem que isso descaracterize a maternidade daquela que realmente quer assumir o compromisso, daquela que tem afinidade com o espírito que virá nessa nova vida. Isso. É bem interessante. A televisão está sempre mostrando para nós bons exemplos, né? Nós tivemos, algum tempo atrás, uma mãe que estava gerando a criança da sua filha, porque a filha tinha um problema congênito, então o seu útero não era apropriado para a procriação, então a mãe dela recebeu o embrião, né, e gerou o filho. Aí a pergunta que se fazia é o seguinte: ela seria mãe ou seria avó, né? Interessante essas coisas. Nós conhecemos duas irmãs lá no Rio de Janeiro que também tiveram essa oportunidade, né, de fazer ser solidária na barriga, né?
E temos também, mostrou na televisão agora há pouco tempo, uma senhora de 56 anos de idade, já era avó, né? Ela já era avó. E ela deu a oportunidade para que também acontecesse esse trabalho aí da ciência, né? É coisa maravilhosa, gente. Eu gostaria de chamar a atenção, nós temos no Brasil a chamada Associação Médica Espírita, né? É bem interessante o trabalho deles. Eles já têm em vários lugares. Aqui em Volta Redonda tem uma célula da Associação Médica Espírita. E tivemos a oportunidade de conhecer algum tempo atrás o Dr. José Roberto Pereira, numa palestra que ele fez, e ele estava dizendo, e nós pegamos um pouco da palavra dele, né? Ele fala que a reprodução assistida é uma conquista da medicina, pois permite que casais inférteis possam gerar filhos biológicos próprios. Toda evolução da ciência que vem para o bem tem a orientação do plano espiritual. Os cientistas recebem o conhecimento dos espíritos superiores e devem repassar essas novas conquistas em favor do progresso do homem. Devemos considerar o fator merecimento. Olha que interessante isso. Merecimento. Tudo que a ciência puder fazer para o benefício do ser humano tem o apoio da espiritualidade. Essa, meus irmãos, é uma verdade. Porque Deus deu ao homem a capacidade, deu a ele a inteligência, justamente para ele utilizar essa inteligência no bem, para fazer com que a nossa capacidade seja cada vez mais para produzir bem. Enquanto muitas pessoas estão pensando em produzir bens, né? No plural, a nossa maior preocupação deveria ser gerar o bem. Essa questão aí da reprodução assistida e da ótica dos cientistas vem de encontro com o que a gente tem estudado, né? E faz com que a gente medite na nossa responsabilidade das decisões que a gente toma na vida, para que a gente não incorra em erros, em regressão também, né? Então é importante que a gente aceite as coisas boas e não se deixe levar pelo aquele lado negativo de querer usar a ciência para se beneficiar e para estacionar ainda no lado animal do ser humano, dando ênfase a um lado nocivo nosso, que é o sensualismo exacerbado, né? Há o lado científico e o lado interessado em lucros financeiros que divulga muito, estimula muito a humanidade nesse lado, e a gente deve se policiar quanto a isso, buscando então o lado positivo, onde a gente possa realmente utilizar a ciência para que a gente se desenvolva moralmente e possa conseguir, com essas uniões, auxiliar aqueles que vêm à Terra para evoluir e desenvolver o nosso lado moral e fraternal. Essa questão da barriga assistida, ela é conforme a lei de evolução da família universal, que diz que a família universal, que o Espiritismo diz que a família universal ela aumenta quando a gente olha pela ótica espiritual, né? Porque assim como com espíritos a gente vai se irmanando e conquistando afetos, com essa questão da barriga assistida, quando a gente cria um vínculo com essa mãe que cede o útero para o desenvolvimento do feto, também aumenta esse vínculo afetivo. Então vai aumentando esse círculo de afeição. É verdade.
caminhando para o encerramento, meus irmãos, e já agradecendo a atenção de cada um de vocês, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante, é que temos que pensar, nós que estamos aqui encarnados hoje, temos que pensar que nós vamos ter uma necessidade mais adiante. Nós vamos precisar reencarnar. Se nós queremos progredir, né, nós devemos pedir, e se Deus nos conceder, uma nova oportunidade de reencarne. Portanto, temos que aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade, porque nós tivemos lá atrás nossos pais que tiveram a sensibilidade de nos dar a oportunidade através da lei de reprodução que Deus coloca para a humanidade. Aproveitar ainda, meu irmão, para lembrar o quanto é complicado, o quanto é difícil. Quem quiser mais detalhes, pegue, por favor, as obras de André Luiz, Missionários da Luz, que fala o trabalho que é no mundo espiritual para dar a oportunidade num processo de reencarnação. Ou seja, para que a lei de reprodução se cumpra, há um trabalho imenso no mundo espiritual. Há todo um planejamento, muitas vezes dezenas, algumas vezes até centenas de anos de estudos são levados em consideração para produzir um corpo. Então, vamos valorizar bastante essa oportunidade que Deus nos ofereceu. Tem gente que poderia até pensar assim, eu sou meio feinho, eu sou gordinho, eu sou magro demais, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. É o corpo que Deus nos ofereceu, que nos deu de oportunidade para o nosso crescimento, e vamos valorizar da melhor maneira possível. Suas considerações finais, o nosso agradecimento a todos, muita paz para todos. Por favor, para encerrar. Antes de tudo, eu queria agradecer o Carlão a confiança de me convidar para partilhar com ele esse estudo. Apesar de todos os desencontros, a confiança que ele mantém em acreditar que eu possa desenvolver alguma coisa de útil. Obrigado. Eu quero que a gente reflita, leve para casa a oportunidade de refletir sobre a lei de reprodução na nossa responsabilidade de evolução, na nossa conduta, que a gente possa aprender realmente, como espíritos imortais, a nossa responsabilidade de nos prepararmos para uma nova existência, usando da oportunidade do corpo físico, a fim de que a gente possa cumprir as leis de Deus. Então, que a gente possa, na nossa caminhada, se imbuir disso, a fim de que a gente possa encontrar forças morais e espirituais para que a gente possa realmente ter sucesso na nossa caminhada. Que a gente possa observar as leis de Deus no cumprimento dessa missão, e quando a gente estiver revestido num corpo de carne, a gente possa resistir às influências do meio que sejam contrárias às leis da natureza. Está me ocorrendo aqui uma lembrança, é que em julho de 1978 nasceu uma menina que foi o primeiro bebê de proveta, você deve se lembrar, né? Louise Brown. Foi muito interessante isso, foi uma grande vitória para a humanidade. E de lá para cá, milhões de crianças nasceram nessa situação, né? Então, essa janela que Deus nos oferece para que nós possamos aproveitar nossas oportunidades aqui. Só tranquilizando os nossos irmãos, essa minha tosse aqui, gente, não é de nenhum problema dos pulmões, não. É do coração mesmo, tá bom? Eu já estou fazendo tratamento, daqui a pouco eu estou recuperado, já passei por um cateterismo e agora, se Deus quiser, daqui a pouco eu estou plenamente recuperado. Façamos então a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por tudo que temos recebido. Deus, nosso Pai de amor e de infinita bondade, faça por caridade descer sobre as nossas cabeças as vossas bênçãos,
que sejamos iluminados para escolhermos os melhores caminhos e as melhores práticas, que possamos desenvolver em nós o senso da caridade e do amor ao próximo. Retira de nós as influenciações espirituais, mas dá-nos, Senhor, a sabedoria para não absorvermos mais na nossa caminhada. E permita que os bondosos amigos espirituais possam visitar os hospitais, as clínicas, sanatórios, os asilos, orfanatos. Abençoa todos aqueles nossos irmãos que se encontram aí pelas calçadas, aqueles que andam perambulando por essas ruas, avenidas, estradas. Abençoa também, Senhor, todo esse pessoal que está trabalhando arduamente para a recuperação dessa grave doença da Covid. Permita, Senhor, que os nossos técnicos, os enfermeiros, os médicos, o pessoal do apoio, os auxiliares de enfermagem, o pessoal que está nos laboratórios, tenham cada vez mais força, não desistam da sua missão, porque nós sabemos que muitos deles estão tendo a oportunidade maravilhosa de ascender aos páramos celestiais. Acima de tudo, Senhor, nós vos pedimos que abençoe todos os nossos irmãos dessa casa. Nosso irmão Ricardo, que se encontra hospitalizado, que ele possa ter a sua plena recuperação. Obrigado, Jesus, obrigado, bondosos amigos espirituais, e Bezerra de Menezes, por caridade, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, muita paz e um bom domingo.